Então, tá bom. Boa noite, pessoal. Nós vamos começar o capítulo 3 do módulo do Cisco Net Academy. Tá ok? Vocês podem estar acompanhando aqui tanto pela aula, por essa reunião, ou até mesmo pelo YouTube, que nós vamos postar depois no canal. Tá ok? Qualquer dúvida, podem encaminhar pelo chat, ou até mesmo pelo WhatsApp aqui, que a gente, na medida do possível, vai sanando as dúvidas. Tudo bem? Vou apresentar para vocês a apresentação aqui da Cisco. Só um instantinho. Então, nosso conteúdo é fornecido pelo Instituto Federal, em conjunto com a Cisco, tá ok, pessoal? Dentro das academias do Instituto Federal, dentro do curso de rede de computadores, da formação Cisco CCNA. Quem vai lecionar para vocês sou eu hoje, professor Cristiano Alves Pessoa. Vamos falar do capítulo 3, tá ok? O que envolve o capítulo 3? O capítulo 3, nós vamos falar basicamente dos protocolos e dos modelos de comunicação, tá ok? Vamos entender um pouquinho o que são esses protocolos de rede, o que contempla esses protocolos. Então, nós estamos aqui. Então, o que é um protocolo? O protocolo, ele é um conjunto de regras, né? Para que servem essas regras? Ele descreve o que é necessário para que exista uma comunicação, para que essa comunicação seja executada de forma correta, tá ok? Os protocolos, eles definem a necessidade dessa comunicação, como que vai ser feita essa estrutura, tá ok? O conjunto de protocolos vai explicar a finalidade da adesão de um conjunto de protocolos, por que nós vamos usar esses conjuntos, né? Quais são as empresas envolvidas, né? Quais são os modelos de referência, já falamos um pouco disso na aula passada, mas vamos falar um pouco mais hoje, e o encapsulamento de dados e como que ocorre o acesso aos dados, tá ok? Então, qual que é a ideia de um protocolo de comunicação, né? A ideia é você criar um projeto, né, de um sistema de comunicação, né? Explicar a função dos protocolos das organizações padronizadoras para facilitar a interoperabilidade das comunicações. Então, vamos analisar o contexto que isso ocorria. Então, lá nos anos 70 e anos 80, cada empresa de tecnologia definiu o seu próprio padrão de comunicação. A gente pode pegar um exemplo mais simples, né, um exemplo mais próximo da nossa realidade aqui, dos anos 2000, quando cada celular tinha um tipo de conector diferente, vocês se lembram? Então, o Nokia tinha um tipo de conector, BlackBerry tinha um tipo de conector, iPhone outro tipo de conector, e por aí vai. O que a indústria padronizou praticamente? Então, tudo que é Android hoje utiliza a conexão USB, né? Até mesmo USB tipo C, por exemplo. Tem uma conexão aqui próxima, aqui, ó, um cabo como esse aqui, um USB tipo C, para facilitar. Então, quase todos os celulares da linha Android vai estar utilizando os mais novos vão estar utilizando essa conexão, né? O iPhone trabalha com a conexão própria. E é justamente isso que acontece. Quando uma empresa define qual que é o padrão que ela vai utilizar, você fica muitas vezes preso a essa realidade. Isso, imagina só isso no cenário de rede de computadores. Então, as diversas empresas que desenvolviam equipamentos de computação, naquela época, cada um tentava desenvolver o seu próprio sistema de computação, né? E aí, para ajudar esse sistema de computação, para ele ser útil, ele não pode ficar isolado, ele tem que se comunicar uma rede. Então, de que forma que nós vamos fazer essa conexão de rede? Nós vamos ter que criar um padrão de comunicação, certo? O que é esse padrão de comunicação? É o conjunto de regras que vai definir como as mensagens serão encaminhadas do lado do destinatário para o lado do emissor e vice-versa. A gente pode entender aqui, né, lá justamente no material da Cisco, tem um vídeo que fala sobre isso aí, que ele vai explicar como que os protocolos usam, né, para ver cada lugar na sua própria rede, e como que ele pode fazer para se comunicar com outros dispositivos, né? Como que vai definir, como é que vai trabalhar essa definição, né?
nós podemos dizer que as redes variam de tamanho e complexidade, é evidente nisso. Não é suficiente ter uma conexão única, né? Os dispositivos devem concordar em como se comunicar. Então, a gente pode imaginar o seguinte cenário. Quando você quer conversar com alguém, existem maneiras de você se comunicar com essa pessoa, certo? Se você não conhece essa pessoa, normalmente a gente faz uma comunicação mais formal. Você não vai uma conversa mais íntima se você não conhece essa pessoa, né? Nem deveria. Então, o que você faz? Você vai conversar com a pessoa, você começa... Como é que você começa essa comunicação? Normalmente, você fala assim, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Se você está no estabelecimento comercial, por exemplo, você começa com, né, uma saudação, na sequência você efetua a mensagem. Então, esse conteúdo, esse contexto, é mais ou menos o que a gente vai utilizar dentro da estrutura de uma comunicação em rede. Então, haverá uma fonte, que é o remetente, haverá um outro destinatário, né, o receptor dessa mensagem, e haverá um canal que vai fazer a transmissão dessa mensagem, que é a mídia. Por conta disso, a gente tem até um cenário aqui, ó, que vai mostrar, por exemplo, como que isso vai acontecer. Então, todas as comunicações, elas são regidas por protocolos. Não importa que tipo de comunicação que você esteja utilizando, você sempre vai estar utilizando o protocolo. Então, o protocolo é o conjunto de regras que as comunicações vão seguir, tá? E essas regras variam de acordo com cada tipo de protocolo. Então, cada protocolo é um conjunto de regras específicos para uma situação específica. Então, para cada tipo de dado, cada tipo de informação que eu quero trafegar na rede, pela internet, na minha rede local, eu vou trabalhar com um protocolo específico, tá ok? Basicamente, qual que é a estrutura de um protocolo? Eu tenho aqui, por exemplo, duas pessoas que querem se comunicar, eu tenho ali uma mensagem de origem, né, mensagem source aqui, ó, tudo bem? Eu tenho um sinal, que é o meu transmissor, certo? Eu tenho o meio da transmissão, o que é o meio? A mídia da transmissão, tudo bem? Tem do outro lado um receptor que vai receber aquela mensagem e o destino da mensagem, tá ok? E do outro lado você tem a mesma estrutura. Então, o que você faz? É mais ou menos aquele processo de correio, né? Você tem um conteúdo. O que é o conteúdo? A carta que você está enviando para a pessoa, o conteúdo daquela correspondência, aquilo é o conteúdo que você precisa encaminhar para a pessoa. Então, como é que você faz? Você, basicamente, descreve lá a data, começa, né? Lembra na escola lá? Como é que a professora fazia a brincadeira? Olha, coloca lá a data da carta. Então, você colocava lá São Paulo, né? No caso aí, Rio Preto, alguns de Minas Gerais, outras cidades, colocava lá. São Paulo, 20 de setembro de 2021, né? Colocava lá. Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, o assunto que você quer trabalhar na mensagem, e ali você tinha o conteúdo daquela mensagem, certo? Não? Feito isso, o que você faz? Você faz um processo que pegar isso aí e colocar dentro de um envelope, dentro de uma carta. E o que é interessante, nós temos diversos tipos de tamanho de envelope, diversos tipos de embalagens, digamos assim. Se aquela comunicação, por exemplo, é um diploma, que é uma coisa que não pode amassar um certificado, o que você faz? Você coloca geralmente aquilo em forma de uma pasta, uma coisa mais robusta para proteger a integridade daquilo, porque não é legal você receber um certificado, por exemplo, todo amassado. Não é isso que acontece? Se é uma coisa mais comum, o que você faz? Você dobra lá em 3 partes, coloca num envelope mais comum, coloca lá, mas o que é interessante dentro do envelope? Você sempre vai ter o lado do destinatário e você vai ter o lado do remetente. Então, o que você faz? Eu, Cristiano, estou escrevendo uma carta para os meus alunos, vou colocar o endereço de cada um dos meus alunos, ou para o grupo de alunos, encaminho essa correspondência, e olha o que vai acontecer. Ela vai ser fechada, essa correspondência, e ela vai ser despachada pelo correio. Lá no correio, o que é feito? É feita uma série de etapas, uma série de filtros, para garantir que essa correspondência chegue do outro lado, do lado do destinatário, de forma correta. Então, esse conjunto de regras, não é só pegar o bit e transmitir o bit. Você precisa criar uma série de regras, um conjunto de sinalizações, digamos assim, para que os protocolos, para que as mídias, né, para que os meios de transmissão consigam saber como que vão encaminhar e receber a informação de forma correta. Tá ok? Então, a gente tem um exemplo aqui, né? 2 computadores tentando mandar uma mensagem, então, basicamente, ele vai seguir esse fluxo. Vou ter a origem da mensagem, vou ter um transmissor, vou ter a mídia de transmissão, né? Tá como transmission medium aqui, mas seria a mídia de transmissão. Eu tenho um receptor do outro lado e eu tenho o destino da mensagem, tá ok? Isso é o processo para você, digamos assim,
entregar a mensagem para o outro lado, né? Então, nós vamos fazer esse tipo de regra justamente porque os indivíduos usam regras ou acordos estabelecidos para governar a conversa, né? O que é governar a conversa? Para estabelecer um tipo de conversa, você cria um protocolo. Então, por exemplo, você vai encontrar um amigo seu, você tem um tipo de comunicação com ele porque você já estabeleceu protocolos, seja de brincadeira, de amizade, né, de fraternal, você tem lá a sua forma de trabalhar, o seu amigo ou a sua amiga, né? A primeira mensagem é difícil de ler, porque geralmente ela não está formatada corretamente, né? E a segunda vai mostrar aqui como é que seria a formatação correta. Então, aqui, né, ele mostra, por exemplo, aqui uma parte de palavras em inglês que não dá para entender direito. Então, ele coloca lá, Humans Communication Between Governors, né? Coloca lá, e aí você tem lá, por exemplo, erro de gramática, né? Erro de escrita, erro de gramática. Então, você coloca lá, very difficult, aí coloca lá uma série de fatores. Lá embaixo, na mensagem de baixo aqui dos vídeos, você começa a ver, por exemplo, como seria a escrita correta disso. Então, o que houve aqui? Houve uma correção. Digamos assim, que houve um protocolo que melhorou a forma como que essa conversa foi estabelecida para que ela pudesse realmente ocorrer, tá ok? Então, aqui, na parte inferior, seria a mensagem correta, né? Voltando lá, né? Estabelecimento de regras. Os protocolos devem ser considerados para fazer com que os requisitos, né, de emissor e receptor sejam identificados. A língua e a gramática de ambas as comunicações tem que ser comum, tá ok? Então, geralmente, quando nós temos, por exemplo, uma comunicação entre pessoas de países diferentes, você escolhe uma linguagem padrão. Então, por exemplo, a gente está ou tem reuniões, por exemplo, na ONU, a maioria dos países tentam conversar em inglês, por exemplo, por quê? Para que seja uma língua comum a todos. E quando isso não acontece, o que você tem? Você tem ali um intermediário que vai fazer o papel de tradutor daquela mensagem para que aquela mensagem possa chegar corretamente, tá ok? Geralmente a mensagem tem requisito de confirmação ou recepção, né? Você consegue entender, por exemplo, uma língua na conversa, se a pessoa está prestando atenção em você e se ela está entendendo que você está tentando conversar com ela. Os requisitos de protocolo de rede, né, de regras, né, devem ser comuns, né, devem estar de acordo e incluir os seguintes requisitos: a codificação das mensagens, como que essa mensagem vai ser codificada, como que ela vai ser formatada e encapsulada, qual que é o tamanho da mensagem. Então, por exemplo, em rede de computadores, nós não podemos ter uma mensagem muito grande, certo? Nós temos um limite de dados para encaminhar no meio da mensagem. Você pode verificar isso quando você está encaminhando um e-mail, por exemplo, ok? Nós temos um tempo da mensagem, quanto tempo eu posso responder, eu posso ficar recebendo esta mensagem, ok? E algumas opções de envio, se eu quero enviar com segurança, se eu quero enviar com maior desempenho, se eu quero um controle, e assim vai, tá ok? Então, a codificação é o processo de conversão das informações em outra forma aceitável de transmissão. E a decodificação refere o processo para interpretar as informações. O que seria basicamente codificação e decodificação? Para a gente entender de uma forma mais simples, quem já trabalhou, por exemplo, com linguagem de programação, consegue entender isso bem. Agora, quem nunca trabalhou com linguagem de programação, a gente pode pegar o mesmo exemplo, que é o exemplo do carteiro. O processo de você colocar uma carta no correio e receber aquela carta no correio, pode ser uma carta, uma correspondência, consiste no processo de que é feito o quê? De endereçamento, controle de fluxo, encaminhamento da mensagem, né? A mensagem, digamos assim, ela é roteada para vários lugares. Então, por exemplo, se você vai encaminhar uma carta para Minas Gerais, o que vai acontecer? Essa carta vai ser encaminhada para algum local em Minas Gerais que vai ser feita a distribuição. E lá no estado de Minas Gerais eu tenho outros pontos de coleta que vão fazer a distribuição para o ponto mais próximo. Então, se eu quero mandar uma mensagem, por exemplo, um e-mail, né, de São Paulo para Itajubá, por exemplo, o que vai acontecer? Provavelmente vai ter uma sub-região lá de Minas Gerais que vai receber essa informação para que ela possa chegar lá. Então, a gente pode afirmar, por exemplo, que dificilmente eu vou ter um ramal São Paulo ligado a Itajubá direto.
Isso, né? Citando essa cidade como, por exemplo. Da mesma forma, se eu tivesse lá São Paulo, Volta Redonda, o que teria que acontecer? Teria que fazer uma distribuição aonde? A informação que vai sair de São Paulo, ela vai passar por várias etapas até chegar no destino final, seja em Itajubá, seja até mesmo em Volta Redonda, aqui no exemplo que eu estou citando, tá ok? Tudo bem até aí, pessoal? Dúvidas? Então, o que a gente tem aqui? Eu tenho uma mensagem de origem, eu tenho um sinal que vai ser codificado, certo? O encoder aqui, ele vai codificar a mensagem, ele vai fazer a transmissão da mensagem, tá ok? Depois ele vai transmitir pela mídia de comunicação, pelo meio, né? A gente pode, esse médium aqui, a gente pode chamar de mídia, tá ok? Fica mais fácil de entender. Do outro lado, eu tenho o receptor, que vai fazer o quê? Se aqui houve a codificação da mensagem, aqui precisa haver a decodificação, tá ok? Aqui eu tenho a mensagem de origem e aqui eu vou ter a mensagem de destino, tudo bem? Isso tudo para garantir que a informação chegue, para que o pacote de dados chegue corretamente do outro lado, tudo bem? Então, aqui eu tenho um exemplo aqui de um source encoded, né? No caso aqui, está codificando a origem, vai encaminhar pelo meio físico aqui a transmissão, quando chegar do outro lado, o que vai acontecer? Ele vai ser decodificado, aqui, ó, destination decoded. Então, de uma forma mais prática, né? Mais prática não, mas uma forma mais, digamos assim, mais objetiva, para entender como que o protocolo funciona, por exemplo, e aí a gente vai entender por que isso é importante para a segurança da informação, tá ok? Quando a mensagem é enviada, ela deve usar um formato, uma estrutura específica, tá? O formato da mensagem depende do tipo de mensagem, ó, o tipo de mensagem vai especificar bastante isso aí. Vou para lá. E do canal usado para entregar. Por que o canal usado para entregar? Se você está usando uma rede wireless, a forma como ele vai enviar é diferente de uma rede cabeada. Você está usando um canal fibra ótica, vai ser diferente. Por quê? Porque os controles de tráfego vão ser feitos de forma diferente. Olha o exemplo da carta lá, ó, que a gente falou. Você tem aqui uma carta em inglês, ó, querida Jane, ó, aqui, ó. Estou retornando de minha viagem, está falando aqui para a pessoa, vai colocar. Então, este aqui, ó, a gente pode assumir que é o quê? Vamos pegar aqui uma marca-texto. Esse conteúdo aqui é o conteúdo, é o quê? Esse é o conteúdo dos dados. Então, a gente pode chamar esse cara aqui de data, porque esse camarada aqui é os dados propriamente dito, certo? Só que eu não posso viajar com esses dados dessa forma. Não tem condição dele vir dessa forma. Então, o que eu faço aqui? Ó? Você tem uma série de informações de controle. Quais são as informações de controle? Aqui, ó. Eu tenho a informação de onde está vindo a informação. Eu tenho o selo postal, que é a garantia que isso vai ser transmitido ou não, certo? E eu tenho o endereço lá, para quem que isso aí tá indo. Então, esse conjunto de informações numa carta garante que essa carta chegue no destino final. E como que eu faço isso? Como que o protocolo de rede faz isso no aspecto da rede de computadores? Você cria estruturas aqui, ó, uma estrutura onde você preenche com diversos bits uma sequência. Então, basicamente, o que vai acontecer aqui? Ele vai colocar byte 1, byte 2, byte 3, byte 4 e vai fazer o seguinte, vai colocar informações aqui dentro. Essas informações podem ser por códigos, podem ser por números, podem ser por código hexadecimal e por aí vai, né? Então, isso aqui, ó, digamos assim, ó, tudo isso aqui que a gente está vendo, faz de conta que ele é o envelope da carta, tudo bem? Então, eu tenho lá, que informações que eu tenho aqui? Versão, a classificação, né, de tráfego, ou que tipo de tráfego que eu estou trafegando, né? A label, no caso a etiqueta aqui de fluxo, eu tenho lá o payload, lente, o tamanho desse pacote que está sendo encaminhado, qual que é o próximo cabeçalho para fazer a ligação, quando não dá para você fazer tudo numa mensagem só e nunca dá, né? O que ele faz? Ele fala, e aí, qual que é o segundo? Né? É como se fosse um livro, né? Você vai ter um livro, você tem as páginas do livro ali para poder orientar você qual que é a ordem correta de receber, como que você monta aquilo para que você possa ler. E dependendo do tipo de protocolo, você tem o hope aqui. Ó. O que é o hope? É o salto. Quanto tempo eu fico retransmitindo essa mensagem até que ela chegue no seu destinatário final. É evidente que para fazer isso, eu preciso de um IP de origem e preciso de um IP de destino, tá ok? Então, esse camarada aqui vai fazer o seguinte, ele vai
enviar a informação aqui, ó, tá mandando dados, enquanto esse camarada aqui, o que vai acontecer? Ele vai receber a informação. Tudo bem? Então, a origem está encaminhando e você está recebendo as informações, né? Seria um in-out aqui. A codificação entre os hosts deve estar em formato adequado para o meio físico. Ó, lá no Ethernet, que é um outro colega que a gente já viu, que é um padrão de equipamentos de rede, que chama Ethernet. Ó, até que fica bom aqui, vai dar para o gasto. O Ethernet, que é um conjunto de equipamentos e padrões que estabelece como a informação vai trabalha com diversos tipos de meio físico. Então, ele trabalha com cabo de fibra ótica, ele trabalha com cabo coaxial, ele trabalha com cabo UTP e vai trabalhar com vários tipos de informação, ok? As mensagens enviadas pela rede são convertidas em bits, certo? Quem que é o bit? É os zeros e uns. Beleza? Os bits são codificados em um padrão de luz, som ou impulsos elétricos. Isso aqui depende do quê? Do tipo de mídia, do tipo de cabo que você vai transferir isso, ou se não for cabo, pode ser por radiofrequência, que no caso aqui ele colocou som aqui, por exemplo. Né? O host de destino deve decodificar os sinais para interpretar a mensagem. Então, eu estou mandando informação e estou recebendo informação aqui do meu outro computador. A temporização de mensagem, né, inclui o seguinte: controle de fluxo, tempo limite de resposta e o método de acesso. Então, o controle de fluxo ele gerencia a taxa de transmissão de dados, define quanta informação pode ser enviada e a velocidade na qual ela pode ser entregue. Imagina que você está assistindo, por exemplo, um filme e o que acontece? Está muito lento. O que você faz? Você consegue, às vezes, aumentar a velocidade disso, né? O WhatsApp agora faz isso. Você está ouvindo uma pessoa, tem aquele familiar seu que fala bem devagar, ele, oi, bom dia, tudo bem? Aí você está com pressa, o que você faz? Você bota lá na velocidade 1,5, você bota lá na velocidade 2 para que você possa encurtar o tempo que você vai ficar ouvindo aquilo, tá ok? O tempo limite de resposta, às vezes você quer respostas rápidas, você não pode ficar esperando a vida inteira se a pessoa vai, né, demorar. Vamos pegar uma situação, vai pegar um ônibus, o ônibus parou no ponto de onde você pergunta, esse ônibus aqui passa em tal lugar, passa no centro da cidade? Se a pessoa ficar demorando muito e vier algum ônibus atrás, o que você faz? Você esquece ele, vai para o ônibus de trás e pega o ônibus, vai embora. Então, cada tipo de comunicação vai ter um tempo de resposta diferente. Só que a gente vai chamar de TTL lá no gráfico, lá quando a gente for fazer um ping, alguma coisa do tipo, é o tal do TTL, esse tempo limite de resposta, tá? Então, a gente tem o método de acesso, determina quando alguém pode enviar uma mensagem, pode haver várias regras que regem questões como colisões. Então, lá no Ethernet, por exemplo, eu tenho um recurso chamado CSME. CSM de Maria A. CSMA. Então, o que é o CSA? CSMA. Carrier Sense Multiple Access, certo? Aí eu tenho dois tipos. Quando é o cabo, ele vai usar o cara chamado CD, que é Collision Detect. Por quê? Porque ele entende que ele vai evitar a colisão ao máximo, porque ele está dentro de uma tubulação, dentro de um cabeamento, e não tem por que ele ter uma colisão. Porém, pode acontecer. Se acontecer, o que ele faz? Ele espera o tempo a mais para poder encaminhar a informação. Tá ok? Teve uma colisão, não esperava, mais devagarzinho, importante é chegar. Tá ok? Só que tem um cenário, por exemplo, que você não tem como sair dentro de uma segurança tranquilidade, assim como é o caso do cabo de rede. Então, o que você faz? Você vai sair para uma rede wireless. Para que não aconteça problema, que vai acontecer, o que ele fez? Ele criou um outro tipo de protocolo, de outro tipo de informação, que é o CA, que é o Collision Avoided. O que faz isso? Ele verifica se está tendo muita colisão e busca alternativas para que encaminhar essa informação dentro da rede. Tá ok? Por que isso? Porque no wireless não tem como você, por exemplo, trabalhar igual trabalha no cabo. Não é uma coisa linear, certo? A coisa funciona de forma mais, digamos assim, mais dinâmica. Então, você tem um outro tipo de tecnologia, da tecnologia Ethernet, do padrão Ethernet, que vai te ajudar a evitar colisões. Tudo bem? Pode haver regras que regem questão como colisão, já falei, né? Isso ocorre quando mais de um dispositivo envia tráfego ao mesmo tempo
e as mensagens ficam corrompidas. Geralmente, os switches novos já fazem esse tratamento. Embora esteja na literatura, não é uma coisa muito comum, tá ok? Acontecer. Até porque existem recursos de switches novos, inclusive, que o que eles fazem? Eles permitem, por exemplo, eles conseguem ter uma máquina na rede que está com vírus e ela está mandando muito broadcast, está mandando muitas requisições para as máquinas. Tem alguns switches, por exemplo, algumas ferramentas de segurança, como o firewall, você consegue isolar esse cara que está meio nervosinho na sua rede, tá ok? Para que isso? Para garantir a sua integridade lá dos seus dados, tá ok? Só um instantinho. Aqui, como eu falei anteriormente, alguns protocolos são proativos e tentam evitar colisões, outros são reativos e estabelecem um método de recuperação após a colisão ocorrer. Ó, e aí, a colisão, o que eu faço? Vamos recuperar o pacote, vamos encaminhar novamente. Ó, ocorreu uma colisão, o que nós podemos fazer? Vamos duplicar o tempo de resposta para ver se a gente consegue evitar esse tipo de acontecimento. Opções de entrega de mensagem, existem algumas opções que vocês vão ouvir falar bastante disso, né? A primeira dela é o unicast, é quando a comunicação ocorre 1 para 1. Então, aqui nesse exemplo do unicast, eu tenho aqui uma máquina de origem e tem uma máquina aqui amarelo, que é o meu unicast. Como assim unicast? Eu vou mandar um pacote de dados somente para ela. Então, ela vai receber essa informação por esse link, tá ok? Nesse caso, unicast. Você tem uma outra situação que é o multicast, quando eu mando para mais de um indivíduo a informação, encaminho para 2, 3, 4, 5, 10, 100 pessoas, tá ok? Só que na minha rede tinha 1.000 pessoas. Então, o que eu fiz? Eu consegui segmentar para quem ia aquela informação. O que é isso? Multicast. E tem a situação que você está descobrindo, por exemplo, um dispositivo na rede. Você quer saber se esse cara na rede tem acesso a todo mundo. O que você faz? Você manda um broadcast. O que é isso? Você vai mandar um pacote que vai chegar no switch aqui, vai ser disparado para todos os nós, né? Todos os hosts desta rede. Tudo bem até aí? Dúvidas? Então, a gente tem uma questão aqui do nó, né? O nó vai representar o dispositivo, a figura ilustra o uso do ícone do nó para opções de entrada, né? Então, você tem alguns tipos de configuração aqui, ó, de 1 para 1, eu tenho o tal do unicast. Quando eu mando de mais de um, vai para multicast. E quando você encaminha para todo mundo a mesma informação, vai para broadcast. 3.2 protocolos, né? Pode ser implementados em hardware, em software, em ambas situações. Você pode ter um caso até de uma espionagem industrial, você tomar cuidado, né? Se a empresa não tomar cuidado, se não se precaver com algumas situações, né? Então, qual que é a ideia das comunicações de rede? É permitir que 2 ou mais dispositivos de rede se comuniquem através de uma ou mais redes. A segurança de rede, né? Os dados são seguros para fornecer autenticação, integridade de dados e criptografia de dados. Seriam as 3 ferramentas da segurança da informação: autenticação, integridade e criptografia. Nós temos a função de roteamento dos protocolos, que permite que roteadores troquem informação de rota, compara a informação de caminho e seleciona o melhor caminho. Então, eu tenho protocolos, por exemplo, em roteadores, que escolhem, por exemplo, ter a opção de escolher o mecanismo de melhor desempenho. O que acontece? Olha, é mais rápido, vamos entregar por esse protocolo, por esse caminho. Há outros protocolos que conseguem, por exemplo, fazer uma segmentação para ir pelo caminho mais seguro. Então, eu não quero, por exemplo, segurança, mas eu quero uma continuidade e eu quero que ele faça corretamente para evitar retrabalho, né? A descoberta de serviço, que é usada para detecção automática de dispositivos ou serviços. Então, as funções de protocolo de rede, né? Os dispositivos usam protocolos acordados para se comunicar. Protocolos podem ter, né? Pode ter algumas funções. Então, quais são, por exemplo, os protocolos de rede? O IP, no caso, que aqui trabalhando. Identifica o remetente destinatário, pode ficar para você. A confiabilidade fornece a entrega garantida, você sabe que a informação vai chegar. Controle de fluxo, eu já falei anteriormente, vai garantir que o fluxo tenha uma taxa eficiente. O que é isso? Que aquilo chegue no melhor tempo possível, pode ser muito rápido, como pode demorar um pouco mais, mas a ideia aqui é que ele garanta que vai chegar, né? O sequenciamento, o que é isso aí?
você vai mandar um montão de informação. Então, o que você vai fazer? Um monte de dados. Você precisa juntar isso aí depois. Como é que você junta depois? Você misturou tudo. O que você vai fazer? Você vai ter um trabalho triplicado para fazer isso. Então, o que você faz? Você perde um pouco de tempo e faz o sequenciamento aí dos seus pacotes de dados, tá ok? A detecção de erros, que determina se os dados vão ficar corrompidos ou não durante a gravação, se você vai retransmitir eles, por exemplo. E a interface de aplicação, que é o quê? Que são as comunicações de processo a processo entre aplicativos de rede, tá? Alguém fez alguma pergunta aqui? Deixa eu ver. Paulo, acho que já entrou o aluno, né? Tinha um aluno que estava para entrar aqui, acho que ele já entrou, acredito eu. Vamos voltar aqui. Então, a gente tem alguns tipos de protocolos, né? Ó, protocolos são exigidos de várias formas, tem vários protocolos, né? Cada formato de protocolo tem a própria função específica, cada um tem o seu formato específico, né? O protocolo HTTP, por exemplo, ele tem a função de governa a maneira como o servidor web, né, e um cliente web interage. Quem é o cliente web geralmente? É o seu navegador, é o browser do seu celular ou até mesmo uma API que vai trabalhar com esse cara por trás, né? O HTTP é nele que você define como vai ser feito o seu site, por exemplo, como que a informação vai chegar para o usuário final, tá ok? Ele define conteúdo e o formato, né? De acordo com o tipo de dispositivo, por exemplo, você pode ter um conteúdo responsivo, tá ok? O TCP gerencia as conversas individuais, fornece entrega garantida, por quê? Porque ele vai colocar em ordem, vai demorar um pouco mais do que, digamos assim, ao normal, e vai encaminhar um de cada vez, tá ok? Na sequência. Então, pacote 1, pacote 2, pacote 3, pacote 4, assim por diante. Ok? O Ethernet entrega a mensagem de uma placa de rede para a outra na mesma rede local, LAN Ethernet. Tá ok? Pessoal, dúvidas até aí? Tá claro?